Continuando a aula de substituição, a gente vai falar hoje dos aromáticos, a substituição nos aromáticos. Já falamos na aula anterior que a reação de substituição nada mais é do que a entrada de um átomo ou um grupo e a saída de um átomo ou um grupo de átomos. No caso dos aromáticos, assim como nos ciclanos e nos alcanos, quem sai é um hidrogênio. Tudo bem? Muito bem. Lá para os ciclanos, só os ciclanos com 5 carbonos ou mais, 3 ou 4, adição, já falei na aula anterior também, você vê no próximo módulo, tudo bem? Muito bem, continuando, como é que funciona a substituição nos aromáticos? Lá nos alcanos e ciclanos ela é via radical livre, aqui nos aromáticos ela é via eletrofílica, ou seja, um eletrófilo vai reagir em cima do composto orgânico. Para isso, substâncias catalisadoras vão quebrar a ligação de forma heterolítica, fazendo com que do par de elétrons, os dois vão para um único átomo, surgindo então as cargas. Surge o eletrófilo, a espécie que é positiva, né? O cara que gosta do elétron porque é positivo, e surge o nucleófilo, que ali seria o exemplo, o Cl-, que seria ali, então o cara que gosta do positivo, que gosta do núcleo, amigo do núcleo, nucleófilo. Certinho? Então, no caso aqui da reação com os aromáticos, quem vai buscar o aromático é a espécie positiva, porque no anel aromático a densidade de elétrons é grande, por causa das ligações π, né, das duplas alternadas, tem muito elétron disponível. Então as espécies que são positivas e que querem o elétron vão atacar esse aromático aí. Legal? Dependendo de quem entra, tem os nomes particulares, né? Halogenação, por exemplo, quando um halogênio entra ali no composto, certo? Exemplo, olha só, o anel benzênico, o anel aromático, reagindo com o Cl2. Bom, ele vai substituir hidrogênio, mas cadê o hidrogênio? Lembre-se que em cada quebrinha do benzeno você tem um hidrogênio escondidinho ali, né? Perfeito aí, ó. Tem um hidrogênio escondido aqui, ó. Então o cloro entra nesse carbono, tirando o hidrogênio, e sobra ali como subproduto o HCl. Então seria esse aqui o produto orgânico, o benzeno substituído ali um hidrogênio pelo cloro e o produto inorgânico, o subproduto, o HCl, certo? Nesse caso aqui, ó, qualquer hidrogênio que você quisesse trocar era o mesmo, tá? Em qualquer posição que você trocasse, seria o mesmo composto, tá bom? Então não faz diferença a primeira substituição de um aromático. Substitua quem você quiser, tá bom? Muito bem. Simplificadamente a gente teria isso aqui, ó. O anel aromático mais o gás cloro, na presença do cloreto de ferro, que é o catalisador, que faz com que a reação, que permite que a reação aconteça ali, né, mais rapidamente, produz ali o composto orgânico e o subproduto. Beleza? Muito bem. A nitração, mesma coisa, só que a entrada é do grupo nitro. Então lembre-se que você vai reagir lá o benzeno com ácido nítrico, só que ali, ó, tem que lembrar do hidrogênio. E esse ácido nítrico a gente vai escrever meio diferente como na aula anterior, para ficar mais claro para você onde está o grupo nitro, o NO2 que vai entrar, certo? Entra o grupo nitro, sai o hidrogênio para ficar com o OH que fica sobrando. Então o subproduto da nitração e da sulfonação novamente, água, certinho? Então lá no caso da cloração e bromação, o subproduto é HCl e HBr. No caso da nitração e sulfonação, o subproduto é água. Tudo bem? Ó, tá aqui o resultado da reação e simplificadamente seria isso aqui. Anel aromático mais o ácido nítrico, na presença do ácido sulfúrico, que é o catalisador dessa reação, gera lá o nitrobenzeno e a água, que é o subproduto. Ok? Caso da sulfonação, entrada do grupo sulfônico, saída do hidrogênio. Então nós teríamos lá o anel aromático, já explícito ali o hidrogênio que a gente vai trocar. O ácido sulfúrico, vamos escrever ele diferente para ficar mais claro para você o grupo sulfônico. Mesma coisa, entrada do grupo sulfônico, saída do hidrogênio, forma-se a água como subproduto e esse aqui é o grupo, é o ácido sulfônico gerado. Certinho? Beleza? Simplificadamente, anel benzênico mais ácido sulfúrico concentrado, nós teríamos a formação do composto orgânico e a água, que é o subproduto. Ok? Tá. Agora presta atenção nisso aqui. Vamos considerar que a gente pegue o primeiro composto que a gente fez lá, o clorobenzeno, e a gente vai fazer a nitração desse clorobenzeno. Vamos trocar aqui o HNO3 por HONO2 para ficar mais claro para você.
Esse NO2 vai substituir um hidrogênio, certinho? Agora, qual hidrogênio ele vai substituir? Ah, tanto faz, professor. Você falou que é tudo a mesma coisa. Tanto faz na primeira substituição. No caso da substituição de compostos aromáticos que já tem um substituinte ali dentro, a coisa não é tão simples. Você tem que analisar o seguinte: o cloro é que comanda onde que o nitro vai, certo? Isso se chama dirigência de radicais. Quando você tem aromáticos e já tem um substituinte lá, a próxima entrada vai seguir quem esse cara que já está no anel deixar, certo? Então, a orientação, a posição onde a segunda entrada vai ocorrer depende de quem já está no anel. Então, no caso aqui, o cloro comandaria isso aí, certo? Para a gente falar melhor das dirigências de radicais, essas posições aqui em volta do cloro têm nomes, tá? Seria o seguinte, ó, vamos considerar aqui um X, tá? Para representar qualquer coisa. E aí, em relação a esse X que está lá em cima, as duas posições que vêm na sequência são as chamadas posições orto. As duas que vêm na sequência, meta. E a posição completamente oposta ao X é a posição para. Beleza? Beleza, professor. Só guardar orto, meta, para. Não. Se eu trocar a posição do X, muda tudo ali. Se eu colocasse o X aqui do lado esquerdo, por exemplo, as duas posições na vizinhança aqui são a orto. As que vêm na sequência meta e a oposta aqui seria para. Então tem que ficar esperto, tá? Guarde o seguinte: em relação ao substituinte, as duas imediatamente vizinhas, orto. As que vêm na sequência, meta. A que está oposta, para. Tudo bem? Bom, existem dirigentes que são orto-para e dirigentes que são meta, certo? Então, ó, você tem os orto-para dirigentes e os meta-dirigentes. Os orto-para dirigentes são aqueles que permitem a entrada de alguém nas posições orto e para, certo? Para você identificar isso de um jeito muito fácil. Orto-para dirigente é aquele grupo que tem o elemento mais eletronegativo ligado direto no anel. Por exemplo, ó, NH2 é o nitrogênio que está ligado no anel. Nitrogênio é mais eletronegativo do que hidrogênio. É orto-para dirigente. Outro exemplo ali, ó, OH. OH, o oxigênio é mais eletronegativo. É ele que está ligado no anel. Então é orto-para dirigente. Certinho? Os orto-para dirigentes são todos ativadores do anel, com exceção dos halogênios, certo? O que significa ser ativador do anel, professor? Significa que ele facilita a segunda entrada. Quem é ativador do anel está facilitando uma segunda entrada no anel aromático, tá? Todo orto-para é, com exceção dos halogênios. Tranquilo? Beleza? Outro jeito é de você identificar os orto-para dirigentes, eles apresentam somente ligações simples, certinho? O grupo só tem ligações simples, tá? Mas o jeito mais legal é você olhar quem está ligado ao anel. Se o elemento que está ligado direto no anel é o mais eletronegativo, esse grupinho é orto-para dirigente, tá bom? Então olha só, o NH2, por exemplo, a gente já falou ali que ele é um orto-para dirigente. Isso significa que ele permitiria uma segunda entrada nas posições orto e para desse anel aromático aqui. Certinho? Muito bem. E os metadirigentes? Os metadirigentes são aqueles que orientam a segunda substituição na posição meta exclusivamente, certo? Como identificá-los? No caso dos grupos em que o elemento ligado ao anel não é o mais eletronegativo, ele é metadirigente, tá? Olha quantos exemplos você tem lá embaixo. O grupo nitro, por exemplo. Quem está ligado no anel é o nitrogênio. E o nitrogênio não é o elemento mais eletronegativo do NO2. O oxigênio é mais que o nitrogênio. Mesma coisa ali, ó, para o grupo aldeído lá, o CHO. Quem está ligado no anel? O carbono. O carbono é o elemento mais eletronegativo desse grupinho? Não, o oxigênio é mais que ele. Então ele é metadirigente. Certinho? Então, como exemplo aqui, ó, a carboxila. Quem está ligado no anel? Carbono. É o elemento mais eletronegativo daquele grupo COOH? Não, né? O oxigênio é mais. Perfeito. Então, como não é o elemento mais eletronegativo que está ligado direto no anel, ele é um metadirigente e permitiria a entrada só aqui nas posições
meta. Joinha? Beleza? Muito bem. Então, ó, retomando. Como é que eu vou saber se é ortopara ou meta dirigente? Se o elemento ligado direto no anel é o mais eletronegativo, ortopara dirigente. Se o elemento ligado direto no anel não é o mais eletronegativo, meta dirigente. Muito bem. Ortopara dirigente são ativadores com exceção dos halogênios. Meta dirigentes são desativadores, quer dizer, dificultam a segunda substituição. No caso dos meta dirigentes, eles apresentam insaturações, duplas ou triplas, ou então ligações coordenada, antiga da ativa aí que a gente chamava. Belezinha? Muito bem. Duas coisas importantes vou lembrar para você. Olha esse composto aqui, ó. Você tem o COOH ligado a ele, ao anel aromático, e o cloro ligado ao anel aromático. O cloro, halogênio, é ortopara dirigente. O COOH, o carbono não é o elemento mais eletronegativo ligado direto ao anel, certo? Então ele é meta dirigente. Ixi, professor, e agora? Tem um ortopara e um meta dirigente. O que eu vou fazer? Você vai seguir o ortopara dirigente. Quando você tiver ortopara e meta dirigente presente, prevalece a dirigência do ortopara, no caso ali o cloro. Ou seja, uma próxima entrada de alguma coisa ali teria que ser nas posições orto e para. Em relação ao cloro, quem são as posições orto? A posição que está logo acima dele e a logo abaixo, só que a logo acima já tem a carboxila ligada, então não dá para ligar mais. Então dá para ligar na de baixo. Então aqui, ó, essa é a posição orto. Aí as duas que vêm na sequência são meta e a posição oposta ao cloro é a posição para, certinho? Então essas duas posições seriam posições onde seria possível adicionar mais alguma coisa nesse compostinho aí. Beleza? Joia, mais uma coisinha importante para você. Tá lá. Segundo ponto importante, olha esse composto aqui. É um anel aromático que tem cadeia lateral. Bom, se a gente olhar só a cadeia lateral, a gente pode entender que é um alcano. E tem o núcleo aromático ali também. Como é que eu vou saber na hora de substituir se eu vou substituir no núcleo ou se eu vou substituir na cadeia lateral? Tem uma manhãzinha para você fazer isso aí, tá bom? A manhãzinha é a seguinte, ó. CCC, NNN. O que é isso? CCC é claro, calor, cadeia. Claro, calor, cadeia? Não estou entendendo. Claro, luz. Calor, aquecimento. Cadeia, substituição na cadeia lateral. Ou seja, se você estiver fazendo a reação sob aquecimento e na presença de luz, a substituição vai ocorrer na cadeia lateral. CCC, claro, calor, cadeia, certo? Luz, aquecimento, substituição na cadeia lateral. NNN é o quê? Noite, neve, núcleo. Noite, neve, núcleo. Noite, escuro, ausência de luz. Neve, frio, sem aquecimento. Núcleo, substituição no anel aromático. Perfeito, isso aí, ó. Se você estiver fazendo a reação sem aquecimento e na ausência de luz, a substituição será no anel aromático e não na cadeia. Então a gente teria aqui, ó, a substituição no núcleo, no anel aromático, quando eu não aqueço e não tem luz. Tranquilidade? Muito bom! Agora a gente finalizou aí a parte teórica, é hora da gente praticar. Não saia do vídeo, a gente não pode fugir de exercício, agora que é a hora que a gente vai ver se você entendeu, tá bom? Se você quiser mais listas de exercícios, teorias para você acompanhar a aula, aqui embaixo o site do Professor Marques, é só clicar no link e conhecer todo o nosso trabalho, combinado? Bora lá pro exercício! Estamos de volta aí contigo, vamos resolver o videocício, que é esse aqui que ele passou pra gente, ó. Ele fala aqui da reação de nitração do bromobenzeno que produz 3 isômeros, certo? Então, ó, o bromobenzeno, quando eu vou nitrá-lo, eu posso obter o composto orto, o composto meta e o composto para, certo? O bromo é um halogênio orto-para dirigente. Veja que forma-se também o composto meta, mas em uma quantidade muito pequena se formaria, tá? Sempre forma o majoritário aquele que segue a regra.
Então forma mais do orto-para do que do meta. Tudo bem? Bom, com base nisso aqui ele fala o seguinte: se a gente efetuar a nitração do para-dibromobenzeno em uma reação análoga, então comparando com a reação anterior ali, ele quer saber quantos compostos mononitrados eu poderia ter. Certinho? Então, ó, vamos lá. Primeira coisa, vamos montar esse para-dibromobenzeno. Ó, para-dibromobenzeno. Tem que ter o benzeno, vamos colocar ele aqui. Para-dibromo, são 2 bromos. Então, vou colocar um, tá lá. Onde que vai o outro? Olha o nome, galera. Para-dibromo. Quer dizer, os bromos estão em posição para um em relação ao outro. Perfeito, tá aí, ó. Então vamos botar lá, BR lá embaixo na posição para em relação ao bromo de cima, certo? Agora ele quer que a gente faça a nitração, ou seja, a gente vai reagir isso aí com HNO3 na presença de ácido sulfúrico como catalisador. Tudo bem? Para isso, bora para a tela cheia para a gente ver como é que resolve esse exercício. Continuando então, ele quer que a gente faça a nitração do para-dibromobenzeno, que é esse composto aqui que a gente acabou de deduzir. Beleza. Vamos lá para reagir isso aqui com HNO3, certo? Essa é a nitração. Isso ocorre na presença de ácido sulfúrico como catalisador desse processo. Então, vou marcar aqui H2SO4, ok? Muito bem. Onde o grupo nitro, que está escondidinho aqui no HNO3, aqui está o grupo nitro escondidinho, né? Onde ele pode entrar? O bromo é um orto para dirigente. Quais são as posições orto em relação a esse cara? Essa posição aqui e essa posição aqui. Esse outro bromo aqui, orto para dirigente. Então, ele vai orientar nessa posição e nessa posição. Ou seja, pelo bromo de cima, a gente pode entrar nessas duas de cima. Pelo bromo de baixo, nessas duas de baixo. Mas olha só, em qualquer posição que você colocar, vai ser o mesmo composto. Esse grupo nitro aqui, você pode colocar em qualquer lugar que vai ser o mesmo composto. Eu vou colocar aqui, ó. Então, a gente teria a formação desse composto aqui, ó. Com um bromo aqui em cima, um bromo aqui embaixo e o grupo nitro aqui, ó, certo? NO2. Além da água, né? Aqui tem um hidrogênio escondidinho, mas esse OH aqui, mais a água que é subproduto. Em qualquer posição que eu colocasse, galera, ia ser o mesmo composto. Se eu puser o NO2 aqui, ó, bastaria virar esse composto para a gente conseguir chegar no mesmo. Em qualquer posição que eu puser, galera, vai ser sempre o mesmo composto. Qualquer posição aqui é tudo igual. Colocando aqui, ó, bastaria virar de ponta cabeça e eu teria esse composto. Colocando o NO2 nesse lado aqui, ó, se a gente girasse ele, girasse o composto aqui, ó, nós teríamos novamente, tá bom? Então, só é possível ter um produto para a mononitração do para-dibromobenzeno, que é esse composto aqui, ó. Então, nós teríamos a resposta A, certinho? Tranquilinho? Legal, né? Bom, olha isso aqui também nos modelinhos de química orgânica para você ver que realmente é sempre o mesmo composto formado, só tem uma opção. Dá uma olhadinha aí. Legal, então vamos ver aqui nos modelinhos, olha só. Esse aqui é o benzeno, certo? O anel benzênico com os 2 bromos em posição para um em relação ao outro, certo? Aqui está o HNO3, né? Ó, HNO3, certinho? Muito bem, o que vai acontecer? A gente vai substituir um desses hidrogênios aqui pelo grupo nitro, o NO2, esse grupinho aqui, ok? Bom, como é que acontece esse processo? O ácido sulfúrico causa o rompimento dessa ligação aqui, ó, certo? Então, aqui, ó, rompe-se essa ligação, certo? Rompida a ligação. Aí, a gente vai trocar um desses hidrogênios por esse grupinho aqui, NO2.
Eu disse para você que trocar qualquer um deles é a mesma coisa, ia dar sempre o mesmo produto. Vamos ver por quê. Olha só, a gente precisa romper a ligação aqui, ó. Então, vou romper desse aqui, ó. Pronto. Rompida a ligação, esse hidrogênio se une ao OH aqui, ó, e produz a água, que é o subproduto. O grupo NO2 vai lá no lugar do hidrogênio. Está aqui o composto nitrado. Perceba que se eu tivesse substituído nesse hidrogênio, seria o mesmo composto. Se eu tivesse trocado por esse hidrogênio, esse grupo nitro estaria aqui, certo? Olha só. Pronto, é o mesmo composto. Ah, professor, mas se tivesse trocado por esse hidrogênio aqui, seria outro composto. Veja só. Olha lá. É o mesmo. Ah, mas podia ter trocado por esse. Veja, é o mesmo composto. Certo? De qualquer forma, qualquer hidrogênio que eu trocasse, seria tudo igual, porque estaria sempre o grupo nitro ao lado de um bromo e com um carbono de diferença em relação ao outro aqui, ó. Então veja lá, ó. Tá aqui o grupo nitro, tá aqui. Se eu substituísse o nitro aqui, ó, eu teria o nitro ao lado de um carbono com bromo e pulando um para estar o outro aqui, ó. Sempre seria o mesmo composto. Então tá aqui o composto nitrado mais a água, que é o subproduto. Beleza? Belezinha, galera? Acho que ilustrou um pouquinho melhor para você aí a questão de que é o mesmo composto sempre, né? Essa questão do modelinho aí ajuda bastante, tá? Joia! Finalizamos mais uma aula, mais uma batalha vencida por você. Parabéns! É isso aí, espero que você tenha gostado, que tenha entendido e que compartilhe aí com seus amigos aí na sua escola, nos locais onde você estuda, seja no seu curso, onde for, compartilhe esse projeto com seus amigos, combinado? Grande abraço, goodbye! Como eles dizem lá